Olá, queridos. É com muita alegria que nós vamos dar sequência ao estudo do livro Coragem, do querido Francisco Cândido Xavier, hoje com uma mensagem do Espírito Emmanuel. E essa mensagem é intitulada Na Intimidade Doméstica. E Emmanuel faz uma advertência muito interessante a respeito da parábola do bom samaritano, contada por Jesus e registrada no Evangelho. Apenas para que nós nos recordemos, Jesus estava falando às pessoas sobre o amor ao próximo, e ele é questionado por um doutor da lei sobre quem deveria ser considerado próximo. E Jesus então conta a seguinte parábola. Ele diz que estava um homem descendo de Jerusalém para Jericó quando foi surpreendido por assaltantes que levaram as suas coisas e o feriram severamente. Ele então ficou caído, quase desacordado, no chão, na estrada, e, coincidentemente, passou por ali, algum tempo depois, um sacerdote que, vendo esse homem, desviou dele e seguiu seu caminho. Ainda segundo a parábola, vinha, pouco depois, um levita, e ele, do mesmo modo, viu o homem caído ao chão e seguiu viagem. Mais um pouco tempo, passa por ali um samaritano, e esse samaritano, ao ver aquele homem, tem piedade dele, vai, presta os atendimentos iniciais para esse homem e o leva com ele até uma hospedaria, onde ele cuida dessa pessoa até que ele recobre a saúde. E Jesus então pergunta ao doutor da lei: quem seria o próximo aqui? E o doutor da lei diz: seria sem dúvida o samaritano. E ele responde: então faça como ele e siga. Essa, em linhas gerais, muito brevemente, é a parábola do bom samaritano. Tem alguns esclarecimentos que são importantes a respeito dessa parábola. O primeiro esclarecimento é que Jerusalém era uma cidade sagrada, considerada uma cidade sagrada para o povo da época. E Jericó, diferente disso, ou em oposição a isso, era considerada uma cidade amaldiçoada, uma cidade ruim. E na parábola, não por acaso, fala-se que o homem desceu de Jerusalém para Jericó. E isso tem uma representação clara de alguém que está num caminho descendente, alguém que caiu no erro, alguém que estava numa situação qualquer e que, por circunstâncias da vida, veio a cometer erros e cair numa outra situação pior que aquela. E Jesus fala então sobre duas figuras muito respeitadas naquele período, que é a figura do sacerdote e do levita. Ambos
tinham funções importantes naquele período, naquele momento, tanto no campo do poder quanto da religião. E esses dois poderosos conhecedores das escrituras, olham para aquele homem desmaiado ali e nada fazem. Enquanto que o samaritano, que era considerado naquela época como alguém inferior, eles tinham uma visão muito negativa dos samaritanos. Então esse samaritano, que era considerado alguém humilde, alguém menor por eles naquela época, vê a mesma cena e toma uma outra atitude, que é a de ter um comportamento caridoso para com aquele indivíduo que estava em sofrimento. Então, seres como Jesus utilizam essas oportunidades como forma de levar ensinamentos. E o ensinamento que Jesus quis levar, sem qualquer dúvida, foi que mais importa o comportamento caridoso, o comportamento de amor de alguém, mesmo sendo considerado naquela época como inferior, do que o comportamento indiferente vindo de pessoas consideradas ilustres. Pois muito bem, Emmanuel vem trazer um outro ponto de vista a respeito dessa história, dessa parábola. Por quê? Porque ele diz que seria interessante que nós observássemos o indivíduo que está na estrada, que caiu, que cometeu erros, ou que, enfim, agiu de um modo a lhe causar prejuízos, como alguém da nossa família. Porque ele diz, com razão, que nós, muitas vezes, temos muita consideração, muita paciência com aquelas pessoas que estão fora, com aquelas pessoas com as quais nós temos pouco contato, e não fazemos o mesmo em relação àqueles que estão muito próximos de nós, justamente por eventuais desgastes naturais de relações mais próximas, ou pelo fato de nós sabermos que aquelas pessoas vão nos amar de modo incondicional. Nós acabamos sendo, muitas vezes, duros, muitas vezes rígidos, não aceitando deslizes dessas pessoas, ou tendo reações em relação aos seus deslizes que são diferentes daquelas que nós teríamos com pessoas de um modo geral. Então, Emmanuel vem nos sugerir que nós tenhamos esta visão que Jesus nos apresentou, que a gente veja aquele homem da parábola nos nossos mais queridos e mais próximos, tendo compaixão, entendendo o seu momento, entendendo eventuais deslizes, tendo um comportamento compreensivo, caridoso para com aqueles que estão ao nosso lado, que são, sem dúvida nenhuma, os mais próximos de nós. E ele, então, nos recomenda um comportamento benevolente, um comportamento compreensivo com essas pessoas, mesmo que na nossa leitura, no nosso modo de ver, eles tenham cometido erros, eles tenham feito coisas, ou pensado coisas, ou tenham modos de ser ou de viver com os quais a gente não concorde. Porque a caridade e a compreensão deve acontecer especialmente, principalmente,
nesses momentos onde aqueles que estão ao nosso lado agem de modo diferente ou de um modo que a gente considere inadequado. É isso, queridos. É essa a mensagem que Emmanuel nos traz nesse capítulo do livro. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.